É isso, rapaziada, é isso. Rapazes e senhoritas, ajeitem os ternos, as gravatas, o anime de Dandadan voltou. Minha nossa, minha vida tem até mais cores agora. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje a gente tá aqui pra falar da Ayase Momo. Eu acho que todos vocês devem ter tido isso pelo menos uma vez na vida, sabe? De vocês assistirem a uma história e aí, tipo, vocês bateram os olhos em algum personagem que apareceu nessa história. Nos primeiros 10 segundos, vocês já definiram, tá, esse personagem aqui vai ser um dos meus favoritos pra sempre. E aí você só foi gostando mais e mais dele, cada vez mais que alguma coisa aparecia na história. Isso define a minha relação com Dandadan e o personagem da Ayase Momo. Eu que sou um grande fã de animes de shonen de batalha, e infelizmente sei que muitos desses têm umas personagens femininas meio bosta, o famoso meme da mulher em shonen. Acho a Ayase Momo uma das melhores personagens femininas que a gente teve nessa última geração de mangás da Jump, inclusive acho que ela até bate de frente um pouco com algumas personagens femininas da antiga geração da Jump. E esse vídeo aqui vai ser meio que aquelas revisões de personagens, onde eu vou falar de tudo da personagem da Momo, a história dela, o desenvolvimento, como ela luta, por que eu acho que ela é uma personagem que funciona tão bem narrativamente na história, e enfim, não esquece de pegar um lanchinho pra poder aproveitar o vídeo antes da gente começar e de se inscrever aí no canal pra poder me ajudar a continuar aqui com os vídeos, beleza? Bom, enfim, senta aí e vem comigo. A Momo é a protagonista feminina principal de Dandadan, uma estudante do colegial com poderes psíquicos que sai por aí pra poder caçar uns alienígenas e uns demônios no dia a dia, enquanto ela vive um pequeno romance com um moleque e um nerdola chamado Okarun, que perdeu as bolas pros alienígenas e precisa recuperar. Adoro a sinopse desse anime, cara, meu Deus, só a sinopse já dá vontade de rir. Mas tá, pra falar um pouco sobre o porquê o personagem da Momo é tão interessante assim, a gente tem que falar um pouco sobre uma parada chamada de Salve o Gatinho ou Save the Cat, que pra quem não conhece é meio que, entre aspas, um termo narrativo bastante conhecido por aí afora, que consiste em você criar várias pequenas cenas pra mostrar mais ou menos como é o seu personagem de verdade. Por isso, inclusive, o nome Salve o Gatinho, sabe? Você fazer uma cena de uma pessoa salvando um gatinho, salvando uma pessoa inocente, pra então o pessoal que tá lendo saber que o seu personagem é um cara legal, é um cara gente boa, ou então o oposto. O criador de Dandadan parece gostar bastante dessa ideia, e é por aí que eu acho que o carisma da Momo começa a ser construído de uma forma muito boa. Já que a gente tá no começo da segunda temporada do anime, vamos dar uma refrescada na memória de vocês. O primeiro episódio da história começa assim. A gente conhece a Momo já quando ela tá terminando com o namorado babaca dela e ele tenta ser agressivo e ela dá uma voadora nele. Maluca, mas com atitude. Legal, gosto dela. Momo fica triste porque terminou seu primeiro relacionamento. Então ela sai andando por aí pela escola, com um jeito de andar muito engraçado, e acaba por acaso conhecendo o Okarun, um moleque de uma turma do lado, com um cabelinho de tigelinha horrível e um óculos de fundo de garrafa clássico de nerd. E assim como qualquer nerd, ele também tá sofrendo bullying, né? Tem uma galera jogando umas coisas nele e tal. E a Momo, mesmo um pouco chateada com a situação, ela ainda encontra forças pra poder ir lá, entrar na frente, não deixar que o pessoal zoe o moleque. Bastante empatia por uma pessoa que ela não conhece e defendendo uma pessoa mais fraca naquela situação. Outra vez, a cena passa aquela sensação de legal, eu gosto dela. Mais pra frente, ela conhece o Okarun, que é um moleque bem solitário e que não parece ter nenhum amigo por perto. E mesmo que a Momo esteja tendo um dia péssimo, ela ainda tira um tempinho pra tentar conversar com ele, tentar fazer uma amizade e, de fato, esse pequeno esforço dela muda muito a vida dos dois pra melhor. Mais uma vez, aquela pequena cena que te dá uma atitude de legal, gosto dela. Mais pra frente vão existindo mais cenas da história que vão repassando sempre esse sentimento. Mesmo quando a Momo vai ser babaca em algum momento, ou ela vai ser ciumenta, ou ela vai falar algum negócio que não é bacana, não demora muito tempo pra que ela admita seus próprios erros, volte atrás, peça desculpas, ou então só tem um monte de ceninhas legais, onde o criador da história, o Tatsu, sabe muito bem como utilizar o carisma dos personagens a seu favor. Por sinal, há alguns meses atrás, o Tatsu deu uma entrevista falando que a Momo seria pra ele mais ou menos como o Superman de Dandadan. E muita gente não entendeu porque tem bastante gente que conhece o Superman como um cara forte com a cueca por cima da calça. Mas o ponto do Superman e a Momo serem parecidos, segundo Tatsu, seria justamente a característica mais forte deles, que é a empatia. A forma como a personagem da Momo se importa com os outros à sua volta é quase que maternal, bastante fofo, e faz ela se tornar o coração do anime muito fácil. Claro, ela também tem algumas outras características que fazem com que você goste do personagem, tipo, ela é estilosa, extrovertida, fala muito alto, é folgada pacas às vezes, e é aquele famoso personagem sincero demais. Isso acaba fazendo com que os defeitos e qualidades dela sejam expostos
respostas de uma forma muito fácil. Em mais ou menos uns 3, 4 episódios da história, ela já entra facilmente pra aquela lista de personagens que você chamaria pra um churrasco se existissem, sabe? Aqueles personagens que tem uma carinha de gente boa. Olha a carinha de bolacha desse idiotinho aqui, mano, muito fofa. Mas claro, tem bem mais coisa que a gente pode falar sobre ela se aprofundando um pouco no personagem. Isso daqui é um shonen de batalha, e ao mesmo tempo que é um shonen de batalha, também é uma história de romance meio disfarçado, então a gente pode falar do arco do personagem da Momo, a gente pode falar do romance, e até mesmo da forma como ela luta. Eu já adianto pra vocês, mano, que personagem estilosa saindo na porrada. Me arrisco a dizer que é a personagem mais estilosa dessa história, mas ok, deixa pra falar disso depois. Acho que eu vou começar falando do arco dela, que é mais fácil. Enfim, vamos nessa. Eu acho que a esse ponto da história eu já fiz vídeos o suficientes nesse canal sobre anime de romance para as pessoas saberem que eu gosto de história de romance. E eu acho que o arco da Momo é muito massa, mano. Principalmente porque é um arco de romance? É em partes, mas não é só isso. Ela passa longe de uma personagem daquele estilo clássico de shonen, né? Que é aquela personagem que ela é apaixonada pelo protagonista e a única função da existência dela é gostar do protagonista e aparecer nas cenas de romance. Dane-se isso em Dandadan. Ela tem todo um outro desenvolvimento e um lado dela com todos os outros personagens, mas é claro que o romance existe e sim, mano, ele é magnífico. Eu sou muito crítico de romance de shonen, gente. Quem já assistiu meu canal sabe. Eu já sou bastante acostumado a me decepcionar porque acho estranho que a maioria dos mangás de anime shonen, principalmente, sempre tem uns autores que são tipo uns caras de 30 anos casados que na hora de escrever romance parece que os malucos nunca tiveram uma interação com uma pessoa de verdade. Os personagens ficam juntos no final e você nem consegue botar fé que eles gostam um do outro, de tão sem química que é. A Momo e o Okarun, eu já fiz até um vídeo sobre eles. Todas as cenas que eles estão no mesmo pedaço de tela, juntos, são pra você olhar e falar, meu Deus, que bonitinho. Quando a Momo conhece o Okarun, eles descobrem que tem muita coisa em comum. E aí, já em seguida, eles começam a ter aquela vontade de ficar conversando o tempo todo. Eles aparecem nos próximos dias na aula, eles ficam se coçando pra poder se ver logo. Quando eles se veem, não conseguem puxar muito assunto de primeira, mas quando um começa a puxar, eles ficam minutos falando sem perceber. O Okarun não percebe que gosta da Momo no início, mas aos pouquinhos ele vai notando os sentimentos. Ele percebe que ela é bonita, percebe que tem uma atração, depois ele vai sentindo que o mundo dele vai ficando mais colorido. Inclusive, massa que isso daí foi usado na abertura 2 do anime, cara. Se vocês forem olhar a abertura 2, tem uns takes do óculos do Okarun, onde o mundo dele é todo cinza, mas os takes em que a Momo aparece são coloridos, o que representa bastante a vida deles, que era bem chatinha, e depois que eles se conhecem, ela vai se tornando mais divertida. Eles vão lentamente virando amigos, e é uma história de romance que vai escalando de uma forma muito natural, fofa de se assistir, e é legal você perceber que eles gostam um do outro e lentamente se desenvolvendo. A Momo, principalmente. A Momo é uma personagem que tem uma dualidade bem simples. Ela é absurdamente confiante em lutas, ao mesmo tempo que ela é um pouco insegura com relações humanas. Quando você vê ela participando de combates contra inimigos, alienígenas, fantasmas, ela geralmente protege os outros, ela toma decisões rápidas, ela é forte, destemida e muito shed. Agora, em relações humanas, ela tem uns problemas muito comuns e normais até de adolescente, sabe? Tipo, ela lentamente vai percebendo que tem um romance com o Okarun, então ela fica chateada às vezes, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem ciúme muitas vezes porque, né, vai que o Okarun começa a gostar de outras garotas que tem ali próximas do grupo. Tipo na primeira temporada, quando ela pega aquela cena onde o Okarun tá interagindo com a Aira e ela fica com ciúmes e acha zoado e eles brigam. É um momento onde ela fica vulnerável. Outro momento onde ela fica vulnerável rola também na primeira temporada, que eu acho que é no episódio 3 ou 4 por aí, que algumas amigas da Momo veem ela e parece que ela beijou o Okarun, parece, e aí algumas pessoas começam a falar em volta e tal, todas inclusive começam só a falar bem, fazer umas piadinhas aqui e ali, mas a Momo tem medo do que as pessoas vão pensar dela, e é justamente por conta desse medo dela, ela acaba tratando o Okarun meio mal. Isso se desenvolve, ela acaba tratando ele meio mal na frente das outras pessoas, ele fica chateado e ela percebe que foi um vacilo, ela foi um pouco grossa. Eu acho que os pontos principais do personagem são muito interessantes porque sim, ela tem os seus defeitos, isso faz um personagem ser muito mais humano, né, ter os defeitos e as qualidades, mas as qualidades dela brilham muito, principalmente nesses momentos, cara. Tipo, por ela ser uma pessoa muito empática e sincera com seus sentimentos, quando ela percebe que o Okarun ficou chateado, ela é capaz de fazer uma das coisas aí, mano, assumir os seus erros. Mano, assumir erros é um bagulho que tem gente na vida real que não consegue fazer, mano. Eu acho, inclusive, que isso cria uns momentos muito bonitinhos do romance dos dois, que ambos são personagens que têm capacidade de pedir desculpas. É fofo. A Momo acaba por conta disso criando relações com quase todos os personagens e virando meio que o coração ali do grupo. E é claro que isso não é tudo que a gente poderia falar sobre ela, porque além disso temos todo um desenvolvimento que vai rolando mais pra frente. Esse medo da Momo do que as pessoas vão pensar vem desde a sua infância. E muitas coisas que ela tem também vêm desde a infância, né? Ela foi criada com a avó dela, que é a Seiko, a véia mais
saborosa dos últimos 20 anos dos mangás aí. E a Seiko é uma médium paranormal, então ela fazia umas coisinhas, umas posezinhas meio estranhas quando ela era pequena, e as pessoas zoavam a Momo por isso que ela não gosta, mas ao mesmo tempo ela tem um senso de empatia igualzinho da avó, mano. Ela adota metade da escola como parte do grupo dela, e a avó da Momo, mano, ela pensa exatamente da mesma forma. Tem uma criança que não tem casa, vai morar ali na casa dela, porque a avó da Momo, dane-se, elas adotam pessoas, é de família. E deixando isso um pouco de lado, cara, tem a parte do bagulho que eu ainda não tinha falado pra vocês, que é Dandadan é um anime de shonen de porrada, que eu acho, mano, que é um dos animes mais interessantes a respeito disso que a gente teve nas últimas gerações. O Tatsu, né, como mangaka, já começa pelo fato de que o Tatsu e meia dúzia de assistentes conseguem entregar toda semana uns capítulos bem desenhados da desgrama, velho. Nossa, mas umas páginas dupla. Moleque, olha isso, minha nossa. A coreografia de luta desse mangá é incrível, os poderes são muito criativos e eu adoro como a Momo, o maluco criou a Momo com o poder mais normal que existe. Me diz aí se você nunca viu um personagem feminino em um anime que tem aquelas luzinhas verdes, que em outros animes geralmente, pra que os personagens usam isso, né? É aquela luzinha verde de cura, magia de cura, jutsu de cura, poder de cura. A Momo não. Ela usa o poder dela pra literalmente todas as coisas que existem. O bagulho da Momo é que ela consegue fazer essas mãozinhas que saem das costas dela, né? Que são praticamente como se fosse um poder psíquico de agarrar as coisas. E aí, mano, ela agarra, ela se pendura, ela puxa as coisas, ela empurra pra longe, ela usa como escudo, como ataque, como mobilidade. Tem um episódio da primeira temporada, mano, que ela pega o corpo do Okarun, que tá na água, e fica empurrando o corpo dele que nem uma salsicha no molho. E ela usa o corpo do moleque pra se locomover como um jet ski. Olha essa mina, mano. Parece que toda vez que o corpo da Momo pisa numa luta, o cérebro dela expande ao menos 16 vezes. Ela começa a montar umas estratégias do nada, que é algo que eu acho irado. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal, mas uma das coisas que eu sou mais fã em personagens em luta é quando os personagens têm que ser criativos pra poderem montar estratégias pra ganhar as lutas, porque o autor não vai ficar dando transformação e poderes novos aleatórios pra eles. E Dandadan é exatamente esse tipo de anime. Os personagens não têm ups toda hora, eles não conseguem poderes novos toda hora, eles têm o poder que eles têm. O mesmo poder que a Momo tem agora no episódio 3, 4 da primeira temporada é o poder que ela tem pro resto do anime. No máximo ela consegue, tipo, é o mesmo poder que ela tem até os dias de hoje no mangá. O ponto é que ela vai ficando cada vez melhor em pensar. Ela faz umas estratégias muito zica. E é incrível, cara, que em todas as lutas ela tem um papel crucial. Todas. Às vezes ela é um suporte, às vezes o Okarun assume a frente ali e é o cara que vai pra cima da luta. Às vezes a Momo é o personagem que vai pra cima da luta e fica ali como a principal. Isso é top, mano, de infinitas formas diferentes. Eu vi um comentário na internet essa semana, mano, que era um brother aleatório, dizendo que a Momo, ela deveria ser muito um modelo de personagem feminino de shonen. Alguns outros autores deveriam muito estudar a forma como a personagem é escrita, porque de verdade, cara, ela é carismática, ela participa das lutas, o romance funciona bem, ela guia muito bem a história, é uma personagem tão legal e divertida de se acompanhar, em comédia, em cenas de luta, em cenas sérias. Ai, mano, nossa, Dandadan, ai, que mangá bom, meu Deus do céu, que delícia. Gente, é isso. Dandadan acabou de voltar, e como uma das minhas obras favoritas dos últimos anos, mano, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês querem que eu faça vídeos dos outros personagens da história. Eu gosto de todos os personagens de Dandadan, tá, gente? Tipo, não tem um que eu não goste, então eu posso fazer vídeo de qualquer um. Link, qual é o seu personagem favorito de Dandadan? Pode parecer engraçado pra alguns, mas é a Aira. Eu gosto muito da Aira, eu gosto muito da Aira, eu acho ela muito legal. Mais pra frente, quem sabe eu não faço um vídeo de alguns outros personagens aí de Dandadan, já que a gente tá nesse hype aí, né, da segunda temporada tá sendo lançada. De qualquer jeito, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, falou, foi, até mais.